Imagine abrir um livro onde cada página revela aventuras e heróis lendários. Mas agora, e se esse herói pudesse saltar das páginas e ganhar vida? No início de The Plucky Squire, o escudeiro valente, conhecemos Jot, um valente escudeiro que vive em um mundo de fantasia desenhado como uma história clássica. Mas como você vai ver depois de dar o like, essa jornada vai muito além das margens do papel. Jot é o típico herói de contos infantis, corajoso, determinado e sempre disposto a salvar o dia, igual a você que eu sei que já se inscreveu no canal. O vilão desta história é Humgrump, um feiticeiro sombrio que está destinado a perder eternamente, até que ele descobre uma forma de mudar isso. É nesse ponto que a vida de Jot muda para sempre, pois o vilão, ao perceber que sempre será derrotado, decide expulsá-lo das páginas do livro. A partir daqui, a jogabilidade começa simples, como um livro interativo. Em um estilo 2D clássico, o jogador controla Jot enquanto ele luta contra pequenas criaturas e resolve quebra-cabeças para avançar. Mas há um charme especial nessa simplicidade. Os detalhes da arte fazem o mundo parecer um livro real, com texturas que simulam as páginas e animações encantadoras. Cada movimento de Jot parece saído de um conto de fadas, mas o verdadeiro charme ainda está por vir. Uma curiosidade interessante é que os desenvolvedores da All Possible Futures, empresa que criou o game, foram inspirados por clássicos como The Legend of Zelda, para gerar essa fase inicial do jogo, com uma clara referência a aventuras de rolagem lateral e resolução de puzzles. Isso não apenas proporciona uma sensação nostálgica, mas prepara o terreno para o grande salto que Jot fará, literalmente, quando o mundo 3D for introduzido. E quem nunca sonhou em escapar de uma página de livro e explorar um mundo completamente novo e de uma maneira surpreendente? Essa transição de 2D para 3D é um dos momentos mais marcantes do jogo, quando Jot não está mais preso à história predestinada. E isso faz você pensar, o que você faria se pudesse mudar seu destino? Essa é apenas a primeira de muitas surpresas que o jogo tem a oferecer. Mal começamos a explorar o mundo de Jot, e já podemos sentir que algo grande está prestes a acontecer. Se você achava que a história de Jot era apenas uma jornada dentro de um livro, prepare-se para ser surpreendido. O momento em que Jot é expulso das páginas por Humgrump marca uma virada essencial. Ele deixa o universo 2D que conhecemos e salta para algo muito maior, o mundo 3D. E com isso, a jogabilidade e a história ganham uma nova dimensão, literalmente. Tudo começa de maneira inesperada. Jot, acostumado a viver em um mundo plano e previsível, é jogado no que parece ser um mundo completamente diferente, tridimensional, cheio de objetos reais e interações complexas. Aqui, o jogador tem sua primeira experiência com a transição entre 2D e 3D, uma das inovações mais incríveis de The Plucky Squire. De repente, Jot não é mais um simples desenho em um livro. Ele ganha vida em um quarto de criança, onde tudo ao seu redor é gigante e cheio de novas possibilidades. Brinquedos, livros, móveis, tudo pode ser explorado, e o jogador começa a perceber que o mundo 3D não é apenas um cenário, é parte vital da solução dos desafios. E como isso afeta o jogo? Agora, o jogador pode alternar entre os dois mundos. Por exemplo, Jot pode saltar de uma página do livro para explorar um objeto em 3D, resolver um enigma nesse mundo, e então retornar ao livro para continuar a aventura. Um momento incrível acontece quando Jot salta de uma página para um post-it colado na parede, uma referência clara ao jogo The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, onde o protagonista também transita entre superfícies. Essa habilidade de mudar entre dimensões não é apenas um truque visual. A desenvolvedora All Possible Futures investiu bastante em como essa mecânica se encaixa nos quebra-cabeças, permitindo que os jogadores pensem fora da página. Isso adiciona uma camada extra de profundidade, não apenas a jogabilidade, mas a história de Jot, que agora pode literalmente explorar o inesperado. Quem nunca sonhou em sair de um mundo bidimensional e explorar algo completamente novo? Jot, como personagem de um livro, está acostumado a viver sob regras rígidas. Mas agora, ao descobrir o mundo 3D, ele se liberta dessas limitações. Imagine-se em seu lugar. O que você faria se pudesse sair de sua própria história e explorar novas possibilidades? A aventura que começa aqui é uma metáfora brilhante de como, às vezes, somos empurrados para fora de nossas zonas de conforto, apenas para descobrir um mundo maior. Agora que Jot está fora do mundo 2D e descobriu a liberdade de explorar o ambiente tridimensional, ele não está mais sozinho. À medida que ele avança em sua jornada, novos personagens surgem para ajudá-lo, e as missões começam a se tornar mais desafiadoras.
Mas com amigos inesperados ao seu lado, Jot está mais preparado do que nunca para enfrentar os perigos que o aguardam. Depois de explorar o ambiente tridimensional do quarto, Jot começa a encontrar novos aliados. Esses personagens são peças-chave na história, pois cada um traz habilidades e dicas que ajudam Jot a superar os desafios que Humgrump deixou para ele. Entre esses aliados estão pequenas criaturas que parecem saídas diretamente dos brinquedos que enchem o quarto, cada uma com sua personalidade única e suas próprias contribuições para a aventura. Ao conhecer esses personagens, Jot recebe suas primeiras grandes missões. Elas são desenhadas para testar não apenas suas habilidades recém-adquiridas no mundo 3D, mas também como ele pode combinar essas habilidades com os elementos do mundo 2D. Por exemplo, um brinquedo pode dar a Jot uma dica crucial sobre como manipular objetos no quarto para abrir passagens que antes eram invisíveis no mundo 2D. A jogabilidade começa a se expandir, misturando combates simples com quebra-cabeças que forçam o jogador a pensar de maneiras novas. Humgrump, sempre um passo à frente, cria desafios complexos que exigem que Jot alterne rapidamente entre os mundos para sobreviver. Um exemplo brilhante disso é uma missão em que Jot precisa usar um conjunto de cartas de RPG no mundo 3D para desbloquear pistas no livro, enquanto combate inimigos em tempo real. Curiosidade: o desenvolvimento dessas missões e encontros foi fortemente inspirado por jogos de aventura clássicos como Zelda e Paper Mario, onde o jogador encontra aliados e resolve puzzles para avançar. O charme dessas interações não está apenas nas soluções dos desafios, mas também nos diálogos espirituosos e nas interações entre Jot e seus novos amigos, que trazem momentos de leveza para a narrativa. Depois de aprender a se movimentar entre os mundos 2D e 3D e fazer novos aliados, Jot agora precisa testar suas habilidades em batalhas mais intensas. O momento de encarar os primeiros chefões chegou, e as batalhas são muito mais desafiadoras do que ele imaginava. Cada encontro com um chefão não é apenas uma batalha, mas uma lição que Jot deve aprender para continuar sua jornada. Logo após completar suas primeiras missões e entender melhor o ambiente tridimensional, Jot se encontra frente a frente com os primeiros chefões do jogo. Esses combates são um marco importante em The Plucky Squire, pois introduzem um novo nível de desafio. Cada chefão tem suas próprias características, e as batalhas são inspiradas por uma mistura de estilos de jogos clássicos. O primeiro grande chefão que Jot enfrenta traz uma clara referência ao clássico Punch-Out!, onde ele deve usar reflexos rápidos e estratégia para evitar ataques e desferir golpes precisos. A batalha ocorre tanto no mundo 2D quanto no 3D, forçando o jogador a alternar entre as dimensões para vencer o combate. Essa mecânica é mais do que um truque visual, ela transforma completamente a maneira como as batalhas são jogadas. Além disso, cada chefão tem um estilo único de luta e, muitas vezes, utiliza o ambiente ao redor para criar desafios adicionais. Por exemplo, em um dos combates, Jot enfrenta um inimigo que usa objetos do mundo real, como livros e brinquedos, como armas em sua luta. A jogabilidade se torna ainda mais dinâmica, com o jogador precisando pensar rápido para explorar os dois mundos e encontrar maneiras de contra-atacar. Curiosidade: o desenvolvimento das batalhas com chefões foi inspirado por jogos como Super Mario e Zelda, onde cada batalha é uma espécie de quebra-cabeça por si só. A ideia é que o jogador não apenas ataque, mas também observe padrões e use o ambiente a seu favor. Isso torna cada batalha um desafio intelectual, tanto quanto físico, aumentando a profundidade da experiência. Os chefões que Jot enfrenta representam mais do que apenas obstáculos no caminho. Eles simbolizam os grandes desafios que todos enfrentamos em nossas vidas, momentos em que precisamos usar tudo o que aprendemos até aquele ponto para superar algo maior do que nós mesmos. E assim como Jot, muitas vezes precisamos pensar fora da caixa, ser rápidos e usar todas as ferramentas à nossa disposição para vencer. Com os primeiros chefões derrotados, Jot começa a perceber que sua jornada está ficando mais perigosa, mas também mais emocionante. Ele aprendeu novas habilidades, descobriu o valor da estratégia e ganhou confiança para seguir em frente. Mas o que vem a seguir será ainda mais desafiador, com inimigos mais fortes e quebra-cabeças mais complexos. Com os primeiros chefões derrotados, Jot agora se vê em um mundo tridimensional repleto de novas possibilidades. Os objetos que antes eram apenas parte do cenário agora desempenham um papel crucial na jogabilidade, e Jot começa a descobrir como usá-los a seu favor. Este é o momento em que o mundo 3D realmente se abre para o jogador, oferecendo uma mistura de exploração, quebra-cabeças e ação.
Ao explorar o quarto em que foi jogado, Jot começa a interagir com objetos familiares, mas de maneiras inovadoras. O ambiente agora se torna um playground, com brinquedos, livros, post-its e até mesmo cartas de jogos de tabuleiro se tornando parte vital dos desafios que ele enfrenta. Cada objeto oferece uma nova mecânica, e o jogador é incentivado a explorar ao máximo esse espaço tridimensional. Um dos momentos mais memoráveis dessa fase do jogo ocorre quando Jot salta para dentro de um conjunto de cartas de RPG estilo Magic. Dentro dessas cartas, ele enfrenta um personagem que parece saído diretamente de um jogo de fantasia, com quem ele deve lutar em um estilo RPG clássico para ganhar uma arma especial. Essa mecânica de jogo dentro do jogo é um exemplo perfeito da criatividade dos desenvolvedores e do quanto eles brincam com as expectativas do jogador. O quarto em si é um lugar de nostalgia, cheio de referências a brinquedos e jogos que remetem à infância. Cada canto revela um novo segredo, e o jogador precisa estar atento para não perder nenhuma oportunidade de interação. Por exemplo, ao subir em uma prateleira cheia de livros, Jot descobre um quebra-cabeça que exige que ele pule para dentro das páginas de um novo livro para resolver um enigma e desbloquear uma nova área. Os desenvolvedores mencionaram que o design do ambiente foi inspirado em suas próprias experiências de infância, criando um cenário que mistura nostalgia com inovação. Além disso, a ideia de saltar para dentro de livros e brinquedos foi uma maneira de trazer a sensação de descoberta e surpresa, algo que eles queriam que os jogadores sentissem a cada nova interação. Explorar o mundo 3D em The Plucky Squire é como revisitar a infância, onde cada objeto ao nosso redor parecia ter um potencial mágico. Jot, assim como o jogador, está descobrindo esse mundo com os mesmos olhos curiosos. E isso nos faz lembrar de quando éramos crianças e tudo parecia cheio de possibilidades. Talvez o verdadeiro charme do jogo esteja em sua habilidade de nos fazer sentir essa curiosidade novamente. E aqui os desafios começam a se intensificar. O quarto é apenas uma parte desse vasto universo, e a cada novo objeto ou quebra-cabeça, Jot se aproxima mais de seu objetivo. Após explorar cada canto do mundo 3D e vencer os primeiros chefões, Jot agora está pronto para seu primeiro confronto direto com o vilão da história, Humgrump. Esse embate marca um ponto crucial na jornada do herói, onde Jot não só testa suas habilidades, mas também enfrenta as consequências das manipulações de Humgrump no mundo tridimensional. Humgrump, que inicialmente parecia um vilão distante e intangível, finalmente aparece no caminho de Jot. O cenário é perfeito para uma batalha épica. O vilão usa seu poder para distorcer a realidade ao redor, criando obstáculos que Jot nunca viu antes. Neste ponto, a jogabilidade se intensifica e passa a exigir do jogador o uso combinado de todas as mecânicas aprendidas até aqui, desde as habilidades no mundo 2D até a manipulação de objetos no 3D. A batalha com Humgrump é muito mais do que um simples combate. O vilão utiliza todo o ambiente ao redor como arma, criando desafios que Jot precisa superar em tempo real. Em um momento, Jot pode estar lutando contra Humgrump no topo de uma estante, usando brinquedos como escudos e espadas. No minuto seguinte, ele está de volta às páginas de seu livro, tentando resolver quebra-cabeças rápidos, enquanto o vilão o persegue pelas margens da história. Este confronto também destaca uma das mecânicas mais criativas do jogo: a habilidade de Humgrump de alterar as regras do combate. Em alguns momentos, ele usa palavras escritas nas páginas do livro para mudar a realidade, como transformar um pequeno obstáculo em uma barreira gigantesca ou alterar a gravidade do cenário. Jot deve não só enfrentar esses ataques, mas também pensar de forma rápida para reverter as mudanças a seu favor. Humgrump é um vilão único, inspirado em antagonistas clássicos, que tem plena consciência de seu papel no enredo. Os desenvolvedores criaram Humgrump como um personagem autoconsciente, ciente de que sempre será o vilão que perde no final. Isso o leva a manipular o jogo em si, tornando-o imprevisível e forçando o jogador a se adaptar. Ele representa a quebra das regras tradicionais de narrativa, adicionando uma camada de complexidade à história de Jot. Neste ponto, o jogador começa a entender que Humgrump não é um vilão comum. Ele não quer apenas derrotar Jot, ele quer reescrever a própria história. Isso faz com que a batalha seja tão desafiadora quanto emocional. Quantas vezes na vida tentamos mudar nosso próprio destino, mesmo sabendo que certas coisas estão além do nosso controle? A luta de Jot contra Humgrump é uma metáfora perfeita para essa batalha interna. Após uma luta intensa, Jot consegue superar o vilão.
Mas ele não está completamente derrotado. Humgrump foge para planejar seu próximo movimento, deixando nosso herói com a tarefa de se preparar para um confronto ainda maior. O que fica claro é que a verdadeira batalha ainda está por vir. Após o primeiro confronto com Humgrump, Jot percebe que a jornada está ficando cada vez mais perigosa. Os desafios são mais complexos, os inimigos mais fortes e os quebra-cabeças exigem ainda mais raciocínio. Neste ponto, Jot deve usar tudo o que aprendeu até agora para continuar avançando. O que o aguarda são missões que testarão não só suas habilidades, mas também sua coragem. À medida que a jornada avança, Jot enfrenta desafios mais elaborados que requerem o domínio das mecânicas tanto do mundo 2D quanto do 3D. Os puzzles se tornam mais sofisticados, muitas vezes exigindo que Jot navegue entre as duas dimensões em um curto espaço de tempo. Um dos exemplos mais notáveis é um puzzle que envolve a manipulação de sombras projetadas no mundo 3D para desbloquear passagens ocultas no livro 2D. É uma dança entre os mundos, onde cada ação no mundo tridimensional tem consequências diretas nas páginas do livro. Além dos quebra-cabeças, os inimigos também se tornam mais complexos. Os novos chefes que surgem nessa fase da jornada são incrivelmente criativos, cada um com suas próprias mecânicas e desafios. Um dos chefes mais memoráveis é um boneco de brinquedo gigante que se move lentamente pelo quarto, forçando Jot a usar os objetos ao redor como abrigo enquanto planeja seus ataques. Esse tipo de combate exige que o jogador preste atenção aos detalhes do ambiente, aproveitando-se de cada oportunidade para contra-atacar no momento certo. Humgrump, embora ainda na sombra, começa a manipular o ambiente de forma mais agressiva. Ele cria ilusões e armadilhas que confundem Jot e o jogador, muitas vezes fazendo parecer que o caminho está claro, quando na verdade há um perigo iminente. As batalhas contra inimigos normais também se tornam mais dinâmicas, com combates que requerem mais estratégia e timing do que nas fases anteriores. Os desenvolvedores queriam que esta parte do jogo fosse uma espécie de ponto de virada, onde os jogadores sentem o peso das escolhas e ações de Jot. A dificuldade crescente e os novos elementos de gameplay foram inspirados por clássicos como Dark Souls, onde cada movimento deve ser calculado cuidadosamente. Essa mudança no tom do jogo adiciona uma profundidade maior, desafiando os jogadores a não apenas explorar, mas a realmente dominar o ambiente. Neste estágio da aventura, os jogadores começam a perceber que Jot está se tornando um herói mais forte, mas também mais sábio. Os desafios que ele enfrenta agora não são apenas uma questão de força, mas também de paciência, estratégia e inteligência. Quantas vezes em nossas próprias vidas enfrentamos desafios que não podem ser superados apenas com determinação? Às vezes, é preciso parar, analisar e só então agir. Essa fase de The Plucky Squire nos faz refletir sobre isso. Com cada novo desafio superado, Jot está mais perto de seu objetivo final: derrotar Humgrump de uma vez por todas. Mas, antes de chegar a essa batalha final, cada passo pode ser decisivo. A batalha final começa de forma dramática, com Humgrump usando todos os truques que acumulou ao longo do jogo para tentar derrubar Jot. O cenário muda constantemente, alternando entre o mundo 2D e o 3D, o que torna o combate extremamente dinâmico e imprevisível. Humgrump distorce a realidade ao seu redor, fazendo com que Jot enfrente obstáculos tanto no ambiente físico quanto nas próprias páginas do livro. O jogador é desafiado a usar todas as mecânicas aprendidas ao longo do jogo. A alternância entre os mundos é mais rápida e intensa, e Humgrump usa o ambiente a seu favor, convocando objetos do mundo 3D e armadilhas nas páginas do livro para tentar impedir o avanço de Jot. Uma das estratégias mais impressionantes de Humgrump envolve a manipulação de palavras e frases do livro, transformando uma simples frase em uma ameaça física, como transformar pequeno em gigante, para criar inimigos enormes do nada. A batalha final não é apenas um teste de força e habilidade, mas também de inteligência. Jot precisa prestar atenção nas sutilezas do ambiente para encontrar padrões e brechas nas defesas de Humgrump. Em determinado momento, Jot descobre que a chave para derrotar o vilão não está apenas nos ataques diretos, mas também em reverter as alterações que Humgrump fez na história, restaurando as páginas do livro para sua forma original. Curiosidade: a inspiração para essa batalha final veio de clássicos como The Legend of Zelda e Shadow of the Colossus, onde os confrontos finais não são apenas sobre força bruta, mas também sobre estratégia e superação de obstáculos complexos. O vilão Humgrump foi projetado para ser um desafio mental tanto quanto físico, forçando os jogadores a pensar em maneiras criativas de superar seus truques.
Esta batalha final nos lembra que, muitas vezes, as maiores lutas que enfrentamos não são apenas contra forças externas, mas contra as alterações que o mundo tenta impor sobre nós. Humgrump é o vilão que tenta reescrever a história, assim como a vida, por vezes, tenta nos desviar de nosso caminho. A luta de Jot é uma metáfora para a resistência que todos temos dentro de nós para voltar ao que é verdadeiro e justo, mesmo quando tudo parece perdido. Com a derrota de Humgrump, a paz finalmente retorna ao mundo de Jot. Mas, como em toda grande história, o final feliz também traz reflexões sobre a jornada que levou até ali. O desfecho de The Plucky Squire é mais do que uma simples celebração da vitória. É o fechamento de um ciclo que transformou Jot, seus amigos e até o próprio jogador. Após a intensa batalha final, o mundo do livro começa a ser restaurado. As páginas, antes distorcidas por Humgrump, agora voltam ao normal, trazendo de volta a alegria e a harmonia entre os personagens. Jot retorna como o herói vitorioso e seus amigos o recebem de braços abertos, celebrando sua bravura e determinação. No entanto, o jogo não encerra a história sem destacar o impacto que essa jornada teve sobre Jot. Ele não é mais o mesmo personagem que conhecemos no início da aventura. Atravessar os desafios do mundo 3D e enfrentar Humgrump o fez crescer, tanto em habilidade quanto em maturidade. Jot aprendeu a importância da amizade, da coragem e, acima de tudo, do poder que cada um tem de moldar seu próprio destino, mesmo quando as forças externas tentam controlá-lo. Uma cena memorável do desfecho é quando Jot encontra o livro novamente, agora restaurado, e percebe que sua história foi reescrita. Ele não é mais apenas um escudeiro, mas o verdadeiro herói. Mas, em vez de uma vitória glorificada, o final é humilde e poético. Jot percebe que, embora tenha salvo o dia, o que realmente importava não era o destino, mas a jornada. Os desenvolvedores da All Possible Futures queriam que o final do jogo refletisse a ideia de que, embora os heróis sejam celebrados por suas vitórias, é o que eles aprendem ao longo do caminho que realmente importa. Isso é exemplificado pela cena final do jogo, onde Jot, ao invés de ser coroado rei ou receber algum prêmio grandioso, simplesmente volta para suas aventuras no livro, com um novo entendimento de seu papel no mundo. O desfecho de The Plucky Squire nos faz refletir sobre como as jornadas que vivemos nos moldam. Jot começou sua aventura como um personagem dentro de uma história predeterminada, mas ao longo do caminho ele descobriu que podia mudar essa narrativa. Todos nós, em algum momento, enfrentamos desafios que parecem estar fora de nosso controle. Mas, assim como Jot, temos o poder de escrever nosso próprio final, independentemente das circunstâncias. E assim, a história de Jot chega ao fim, pelo menos por agora. Ele derrotou Humgrump, restaurou a paz no livro e, acima de tudo, aprendeu que o verdadeiro valor de uma aventura está nas lições que ela nos ensina. Mas será que esse é o verdadeiro fim da história? O mundo de The Plucky Squire é vasto e cheio de possibilidades. E quem sabe o que espera por Jot e seus amigos em futuras aventuras? Após uma aventura épica cheia de desafios, chefões e descobertas, chega o momento de refletir sobre o legado de Jot e o impacto de sua jornada. O mundo que Jot explorou, tanto dentro do livro quanto fora dele, foi uma metáfora para as descobertas que fazemos em nossas próprias vidas. Enquanto refletimos sobre a jornada de Jot, é impossível não pensar nas inovações que The Plucky Squire trouxe ao mundo dos games. A transição entre o 2D e o 3D foi um dos maiores trunfos do jogo, não apenas como uma mecânica de gameplay, mas como uma forma de contar a história de maneira envolvente e criativa. Cada quebra-cabeça, cada chefão e cada momento de exploração contribuiu para criar uma narrativa fluida que encantou os jogadores. O mundo tridimensional era mais do que um cenário, era um personagem por si só, cheio de vida e interações. Essa combinação de mecânicas e narrativa criou uma experiência imersiva que ficará na memória dos jogadores por muito tempo. O final de The Plucky Squire deixa espaço para continuações, e os desenvolvedores já deixaram escapar que o mundo de Jot pode ser explorado ainda mais em futuros títulos. A maneira como a história foi escrita, com pequenos detalhes deixados em aberto, é uma homenagem aos grandes jogos que nunca realmente acabam, permitindo que os jogadores continuem imaginando o que vem depois. À medida que fechamos este capítulo final, somos lembrados de que, assim como Jot, todos nós estamos em uma jornada. A vida nos apresenta desafios e obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis. Mas assim como Jot descobriu novas habilidades e aliados, nós também podemos encontrar força e apoio nos lugares mais inesperados.
A história de The Plucky Squire é um lembrete de que, mesmo quando parece que o caminho está predestinado, sempre temos o poder de mudar o rumo de nossa história.